pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à leitura de O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov, né? Literatura russa aqui no mês de agosto, aqui no Desafio Literário. Conta pra mim o que você tá achando dessa história, tá? Comenta aqui pra eu saber. E também não esquece de já ir deixando seu like e também de se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Tá? Se inscreve e ativa as notificações. Se você for novo, seja muito bem-vindo ao meu canal, tá? E, gente, não se esquece também de me seguir nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição todos os links e também QR Codes aqui do ladinho, como eu já tô fazendo já há um tempo, né? Pra não perder o costume, tá certinho? Vou deixar também link pra você adquirir essa edição de O Mestre e Margarida lá na Amazon. Usa o meu link, tá? Você me ajuda bastante. Vou deixar também o link geral pra você comprar o que você quiser, né? Na Amazon você tem o que você imaginar tem na Amazon. Então, procura lá, mas usa o meu link. Belezinha? Bom, hoje a gente vai dar continuidade, então, lendo os capítulos 11 e 12. E, gente, sério, cada dia que passa, você tá me acompanhando desde o começo, você sabe, cada dia que passa acontece uma coisa doida aqui. E, né, a narrativa, ela vai se evoluindo, ela vai desenvolvendo com o personagem, né, o Voland, ele se intitula aqui Voland, né, o mestre da magia negra, e esses comparsas dele, né, o gato, o outro lá que se autonominou, esqueci o nome agora, um nome diferente, Koroviev, né, acho que esse é o nome, e enfim, gente, e aí as coisas vão acontecendo, as personagens aqui, elas vão ficando intrigadas com as coisas, e falando, como assim, eu tô ficando louco? Sabe, tipo, e é muito divertido, né, ver essa coisa acontecendo, porque eu pelo menos fico com essa coisa assim, nossa, como será que isso vai terminar? Como será que, sabe, eu não sei, eu tô gostando bastante, tô achando divertidíssimo ver como que as coisas vão acontecendo. A gente precisa, né, eu já mencionei aqui em outra ocasião, eu acho, que a gente precisa saber separar, né, aqui a gente tá tratando de uma obra literária, então, realmente, pela primeira vez eu leio algo assim tão irônico e ao mesmo tempo trágico e ao mesmo tempo, sabe, que envolve, assim, realmente, eu tô gostando bastante, pra resumir, tá bom? De trágico eu já li bastante coisa, né, Ana Karenina, por exemplo, é super trágico, mas enfim, Madame Bovary também, mas é diferente. É diferente, né? Aqui a gente tem sátira, aqui a gente tem um monte de coisa. Bom, vamos ler então o capítulo 11. O nome do capítulo é A Divisão de Ivan. O bosque na margem oposta do rio, que ainda uma hora atrás estava iluminado pelo sol de maio, enturvou, dilatou-se e dissolveu-se. Atrás da janela desabava uma espessa camada de água. No céu, filamentos se acendiam a cada instante. O céu fendia. O quarto do doente era inundado por uma luz trêmula, assustadora. Ivan chorava baixo, sentado na cama, olhando para o rio turvo com bolhas fervilhantes. A cada golpe de trovão, soltava um grito lamúrioso e cobria o rosto com as mãos. As folhas rabiscadas por Ivan se esparramaram pelo chão, sopradas pelo vento que entrara no quarto antes do início da tempestade. As tentativas do poeta de redigir uma declaração a respeito do terrível consultor não deram em nada. Bastou receber da enfermeira gorda, que se chamava Praskovia Fyodorovna, um toco de lápis e papel, e ele esfregou as mãos, ativo, instalando-se com pressa à mesinha. O começo saiu bem desembaraçado. Para a polícia, do membro da Mazolite, Ivan Nikolaevich Bezdomny, declaração. Ontem à noite fui com o finado M.A. Berlioz ao Lago do Patriarca. E o poeta logo se enrolou, principalmente devido à palavra finado. De cara, ficou evidente um disparate. Como assim, fui com o finado? Finados não andam. Realmente, era bem possível que o tomassem por louco. E pensando assim, Ivan Nikolaevich começou a corrigir o escrito. Saiu o seguinte: com M.A. Berlioz, falecido em seguida.
Isso também não satisfez o autor. Teve que proceder a uma terceira redação, que se revelou ainda pior do que as duas primeiras, com Berlioz, que foi parar embaixo do bonde. E daí ainda veio a reboque esse compositor homônimo que ninguém conhece, e ele teve que acrescentar, e que não é o compositor. Azucrinado por aqueles dois Berlioz, Ivan riscou tudo, decidindo começar logo com algo muito forte, para chamar de imediato a atenção do leitor, e escreveu que o gato tomou o bonde e depois voltou ao episódio da cabeça cortada. A cabeça e a profecia do consultor levaram seu pensamento a Pôncio Pilatos. E para ser mais convincente, Ivan resolveu incluir o relato sobre o procurador na íntegra. Até o momento em que, de manto branco e forro cor de sangue, ele assomou a colunata do palácio de Herodes. Ivan trabalhava com afinco, riscando o escrito e inserindo palavras novas, e até tentou desenhar Pôncio Pilatos e, em seguida, o gato sobre as patas traseiras. Contudo, nem os desenhos ajudaram, e quanto mais avançava, mais intrincada e incompreensível se tornava a declaração do poeta. Na hora em que o vento soprou e uma nuvem assustadora de contornos esfumaçados apareceu ao longe, cobrindo o bosque, Ivan sentiu que perdia as forças, que não daria conta da declaração, e não foi recolher as folhas esvoaçantes caindo em um choro baixo e amargo. A bondosa enfermeira Praskovia Fyodorovna visitou o poeta na hora da tempestade. Alarmou-se ao vê-lo aos prantos. Fechou a corretiça para que os relâmpagos não assustassem o doente e pegou as folhas do chão, correndo com elas para o médico. Esse apareceu e aplicou uma injeção no braço de Ivan, assegurando-lhe que não choraria mais, que agora tudo passaria, tudo mudaria e tudo seria esquecido. Verificou-se que o médico tinha razão. Logo, o bosque além do rio ficou como antes. Até a última árvore destacava-se sob o céu, que clareou até recobrar seu pleno azul prévio, e o rio sossegou. A angústia começou a abandonar Ivan logo após a injeção. E agora o poeta estava deitado, calmo, contemplando o arco-íris que se abria no céu. Assim seguiu até a noite, e ele nem percebeu quando o arco-íris se dissipou, o céu entristeceu e descorou, e o bosque enegreceu. Depois de tomar leite quente, Ivan voltou a se deitar, admirando-se com a mudança em seus pensamentos, e de algum modo suavizara-se a lembrança do maldito gato demoníaco. A cabeça cortada não assustava mais, e deixando de pensar nela, Ivan passou a raciocinar que, no fundo, a clínica era muito boa, que Stravinsky era um sábio e uma celebridade, que lidar com ele era extraordinariamente agradável. O vento da noite, além disso, tornara-se mais suave e fresco. O manicômio adormeceu. Nos arredores silenciosos extinguiram-se as lâmpadas brancas opacas e, em seu lugar, conforme o regulamento, acenderam-se as débeis luzes noturnas, com os passinhos das enfermeiras nos corredores, com o assoalho de borracha fazendo-se ouvir de forma cada vez mais rara. Agora o Ivan estava deitado em doce langor, olhando ora para a lâmpada sob o abajur, que aspergia uma luz suave a partir do teto, ora para a lua, que emergia de trás do bosque negro, e conversava consigo mesmo. Por que precisamente fiquei tão agitado por Berlioz ter ido parar embaixo do bonde? Raciocinava o poeta. No fim das contas, ele que se dane. E de fato, eu por acaso sou compadre dele ou parente? Se essa pergunta for ventilada de forma devida, teremos que eu, essencialmente, nem conhecia direito o finado. Basicamente, o que eu sabia dele? Nada, além de que era careca e terrivelmente eloquente. E mais, cidadãos, Ivan prosseguiu o discurso, dirigindo-se sabe lá a quem. Vamos esclarecer o seguinte. Por que eu, expliquem-me, fiquei furioso com aquele enigmático consultor mago e professor de olho vazio e preto? Para que toda aquela perseguição absurda de ceroulas e vela na mão? E depois a encrenca selvagem no restaurante? Ora, de repente o velho Ivan disse ao novo que falava de dentro de fora ou de fora do seu ouvido. Mas ele não sabia com antecedência que a cabeça de Berlioz seria cortada? Como não ficar nervoso?
Que está falando, camarada? O novo Ivan replicou ao vetusto Ivan anterior. Até um bebê entende que aqui tem coisa. Trata-se de um indivíduo 100% fora do comum e misterioso. Só que o mais interessante é isso. A pessoa conheceu Pôncio Pilatos. O que você quer mais de interessante? E em vez de armar aquela bagunça estúpida no patriarca, não teria sido mais inteligente inquiri-lo educadamente sobre o que mais aconteceu com Pôncio e esse preso Notzre? E sabe o diabo o que eu fui fazer? Realmente, uma ocorrência importante. O editor de uma revista foi esmagado. E no que isso vai dar? A revista será fechada? Bem, que fazer? O homem é mortal e, como já disseram com acerto, subitamente mortal. Bem, que seja dele o reino dos céus, pois haverá um outro editor e até, talvez, ainda mais eloquente do que o anterior. Depois de um cochilo, o novo Ivan perguntou ao anterior, sarcástico. Então, quem eu sou nesse caso? Um imbecil, respondeu com clareza, em algum lugar, uma voz de baixo, que não pertencia a nenhum dos Ivans, e era extraordinariamente parecida com a voz de baixo do consultor. Ivan, por algum motivo, sem se ofender com a palavra imbecil, mas até ficando agradavelmente surpreso com ela, sorriu e se acalmou, meio adormecido. O sono se esgueirava até Ivan, que já tinha a impressão de ver uma palmeira em uma pata de elefante, e um gato passando ao lado. Não, terrível, porém alegre. E, em suma, o sono cobria Ivan aos poucos, quando, de repente, a grade deslizou silenciosamente para o lado e uma figura misteriosa surgiu no balcão, escondendo-se do luar e ameaçando Ivan com o dedo. Ivan, sem qualquer sobressalto, levantou-se da cama e viu que havia um homem no balcão. E esse homem, colocando o dedo nos lábios, sussurrou. Psiu. E aqui a gente termina o capítulo 11 com a continuação, né, aí do Ivan, que é aquele primeiro lá, um dos primeiros personagens, que é o que tá na clínica psiquiátrica, porque ele passou tudo aquilo lá, né? Então, a gente vê a sequência aqui da narrativa do Ivan. Quem será essa pessoa? Quem será esse homem que foi lá atrás dele? Será que esse homem vai ajudá-lo a escapar da clínica? Veremos, hein? Conclusão do capítulo 11, partiu o capítulo 12. A magia negra e sua revelação. Vamos lá. Um pequeno homem de chapéu coco amarelo esburacado, nariz em forma de pera e cor de framboesa, de calças xadrez e botinas de verniz, subiu ao palco do Variedades em uma bicicleta normal de 2 rodas. Ao som de um foxtrot, descreveu um círculo, depois soltou um brado de triunfo, fazendo a bicicleta empinar. Apoiado apenas na roda traseira, o homenzinho ergueu as pernas para o ar, conseguindo desatarrachar a roda dianteira no trajeto e jogá-la para os bastidores, seguindo então seu caminho em uma roda só, girando os pedais com as mãos. Em um alto mastro de metal com uma sela em cima e uma roda, entrou uma loira rechonchuda de maiô e saiote coberto de estrelas de prata, que passou a andar em círculos. Ao se encontrar com ela, o homenzinho dava gritos de saudação e tirava o chapéu coco da cabeça com o pé. Por fim, chegou um moleque de 8 anos com cara de velho e se pôs a correr entre os adultos em uma minúscula bicicleta de 2 rodas, na qual fora colocada uma enorme buzina de carro. Depois de dar umas voltas, a companhia inteira, ao rufar ansioso do tambor da orquestra, precipitou-se para a beira do palco, e os espectadores das primeiras fileiras soltaram exclamações e recuaram, pois o público tinha a impressão de que o trio e os veículos iam despencar no fosso da orquestra. Porém, as bicicletas se detiveram exatamente no momento em que as rodas dianteiras já ameaçavam deslizar para o abismo acima da cabeça dos músicos. Gritando um forte "hup", os ciclistas saltaram de seus veículos e fizeram uma saudação, com a loira mandando beijos no ar para o público, e o moleque tocando a sua buzina ridícula. Os aplausos sacudiram o edifício. Uma cortina azul celeste veio dos 2 lados e encobriu os ciclistas. As luzes verdes perto da porta com a inscrição saída se apagaram, e os globos brancos entre a tela de trapézios sobre a cúpula acenderam-se como sóis.
era o entreato antes da última parte. A única pessoa que não se interessava nem um pouco pelos milagres de técnica ciclística da família Julie era Grigory Danilovich Rimsky. Estava sentado em seu escritório completamente só, mordendo os lábios finos e com convulsões a percorrer o seu rosto esporadicamente. Ao extraordinário desaparecimento de Likdoyev, juntara-se o desaparecimento totalmente imprevisto do administrador Varienushka. Rimsky sabia onde ele tinha ido, só que ele não foi e não retornou. Rimsky dava de ombros e sussurrava para si. Mas por quê? E uma coisa estranha. Para um homem tão prático como o diretor financeiro, claro que o mais simples teria sido telefonar para onde Variushka tinha se dirigido e apurar o que lhe ocorrera. Entretanto, até às 10 da noite não conseguira se obrigar a fazer isso. Às 10, recorrendo à extrema violência contra si mesmo, Rimsky tirou o fone do gancho e verificou que o aparelho estava morto. O contínuo informou que os outros telefones do prédio também se encontraram danificados. E esse fato, obviamente desagradável, mas em nada sobrenatural, por algum motivo deixou o diretor financeiro completamente abalado, mas ao mesmo tempo alegrou-o a urgência de telefonar desaparecera. Na hora em que, acima da cabeça do diretor financeiro, acendeu e começou a piscar a luzinha vermelha, anunciando o início do entreato, entrou o contínuo com a informação de que o artista estrangeiro tinha chegado. E por algum motivo o diretor financeiro estremeceu e, tornando-se mais sombrio que uma nuvem carregada, dirigiu-se à coxia para receber a atração, já que não havia mais ninguém para recebê-lo. Do corredor, onde as campainhas de advertência já matraqueavam, curiosos espiavam o grande camarim sob diversos pretextos. Ali havia prestidigitadores de roupão vistoso e turbante, um patinador de japona branca, de malha, um contador de histórias pálido de pó de arroz e um maquiador. A celebridade recém-chegada surpreendera a todos com seu fraque de comprimento inaudito e corte primoroso, e por parecer de máscara negra. Porém, o mais espantoso de tudo eram os dois acompanhantes do especialista em magia negra, um comprido de xadrez e pince-nez rachado e um gato preto e obeso que, entrando no camarim apoiado nas patas traseiras, sentou-se no sofá completamente à vontade, apertando os olhos diante das lâmpadas de maquiagem nuas. Rimsky tentou esboçar um sorriso, que deixou seu rosto azedo e raivoso, e fez uma saudação para o mago silencioso que estava sentado no sofá ao lado do gato. Não houve aperto de mão. Em compensação, o desenvolto de xadrez apresentou-se ao diretor financeiro, designando-se como ajudante deles. Tal circunstância surpreendeu o diretor financeiro e, novamente, de forma desagradável. Decididamente, não havia no contrato menção a nenhum ajudante. Totalmente a contragosto e secamente, Grigory Danilovich procurou saber, junto daquele homem de xadrez, que lhe caíra na cabeça onde estava o equipamento do artista. Nosso diamante celestial, preciosíssimo senhor diretor, respondeu o ajudante do mago com voz rachada. Nosso equipamento está sempre conosco. Eilo, ein, zwei, drei, e girando os dedos nodosos diante dos olhos de Rimsky, repentinamente tirou da orelha do gato o relógio de ouro com corrente de Rimsky, que até então estava no bolso do colete do diretor financeiro, debaixo do paletó abotoado, com a corrente passada por uma casa do botão. Rimsky, sem querer, pôs a mão no estômago. Os presentes soltaram uma exclamação e o maquiador, que espreitava a porta, soltou um grunhido de aprovação. — O relógio é do senhor? — Peço que o receba, disse o homem de xadrez, rindo desbragadamente, oferecendo a Rimsky seu pertence na palma da mão suja. — Não tome o bonde com esse aí, o contador de histórias cochichou, alegre, para o maquiador. O gato, porém, saiu-se com um truque mais limpo do que o número com o relógio alheio. Levantando-se inesperadamente do sofá, foi até o toucador sobre as patas traseiras, tirou a rolha da garrafa com a pata dianteira, colocou água em um copo, bebeu, recolocou a rolha no lugar e limpou os bigodes com um pano de maquiagem. Daí ninguém exclamou, apenas ficaram de boca aberta, e o maquiador sussurrou admirado. — Oh, que classe! Nessa hora, a campainha ressoou pela terceira vez, aflita, e todos agitados e antegozando um número interessante, saíram no camarim em tropel. Um minuto mais tarde,
Na sala de espetáculo, os globos se apagaram. A ribalta se acendeu, conferindo um brilho avermelhado à parte de baixo da cortina. E pela abertura iluminada da cortina, apresentou-se ao público um homem gordo, alegre, como uma criança, de rosto barbeado, fraque amassado e camisa desbotada. Era o animador Georges Bengalski, bem conhecido de toda Moscou. Pois bem, cidadãos, pôs-se a falar Bengalski, abrindo seu sorriso infantil. Agora vou atuar diante de vocês. E daí Bengalski se interrompeu, passando a falar com outro tom. Vejo que a quantidade de público aumentou ainda mais para a terceira parte. Hoje temos metade da cidade. Há dias encontrei um amigo e disse: por que você não vai nos assistir? Ontem metade da cidade estava lá. E ele me respondeu: é que eu vivo na outra metade. Bengalski fez uma pausa, esperando uma irrupção de gargalhadas, porém, como ninguém riu, né? Continuou. Pois bem, vai atuar o célebre artista estrangeiro Monsieur Voland em uma sessão de magia negra. Bem, todos nós compreendemos. Daí Bengalski deu um sorriso sagaz, que uma coisa dessas não existe e que ela não é nada além de superstição. Porém, o maestro Voland simplesmente domina a técnica da prestigitação no mais alto grau. O que se verá na parte mais interessante, ou seja, a revelação nessa técnica. E como todos nós unanimemente a favor dessa técnica e de sua revelação, chamamos o Sr. Voland. Tendo proferido todo esse palavrório, Bengalski uniu as palmas das mãos, fazendo um gesto de saudação na direção da abertura da cortina, que, com um leve ruído, correu para os lados. À entrada do mago, seu assistente comprido e o gato, que subiu ao palco sobre as patas traseiras, agradou muito ao público. Uma poltrona, pediu Voland em voz baixa, e no mesmo segundo, sem que se soubesse como ou de onde, apareceu no palco uma poltrona na qual o mago se sentou. Diga-me, meu caro fagote, indagou Voland ao bufão de xadrez que, pelo visto, tinha outra denominação além de Koroviev. Na sua opinião, a população de Moscou mudou de forma significativa? O mago fitou o público, emudecido e estupefato pelo aparecimento da poltrona do nada. Exatamente, monsieur, respondeu Fagot Koroviev em voz baixa. Você tem razão. Os habitantes mudaram muito. Por fora, estou dizendo, como a própria cidade, por sinal. Das roupas, nem tenho o que falar. Mas apareceram esses, como se chamam, bondes, automóveis... Ônibus, sugeriu Fagot, respeitoso. O público ouvia a conversa com atenção, supondo que se tratava de um prelúdio aos truques de magia. As coxias estavam entupidas de artistas e trabalhadores cênicos, e entre seus rostos avistava-se o rosto tenso e pálido de Hinsky. A fisionomia de Bengalski, que se refugiara do lado do palco, começou a exprimir perplexidade. Ergueu de leve as sobrancelhas e, aproveitando uma pausa, disse: o artista estrangeiro exprime sua admiração por Moscou, que se desenvolveu no ponto de vista técnico, e pelos moscovitas. Daí Bengalski riu 2 vezes, primeiro para a plateia e depois para a galeria. Voland e Fagot e o gato viraram as cabeças para o animador. Por acaso eu exprimi admiração? O mago perguntou a Fagot. De jeito nenhum, monsieur. O senhor não exprimiu admiração alguma. Esse respondeu. Então o que esse homem está dizendo? Ele simplesmente mentiu, informou o ajudante de xadrez a todo o teatro, de forma sonora, e dirigindo-se a Bengalski, acrescentou. Parabéns, cidadão mentiroso. Um riso veio da galeria, enquanto Bengalski estremeceu e esbugalhou os olhos. Mas é claro que eu não me interesso tanto por ônibus, telefones e demais. Equipamentos, sugeriu o de xadrez. Isso mesmo, grato, disse o mago, lentamente com uma pesada voz de baixo. Mas há uma questão bem mais importante. Esses habitantes mudaram por dentro? Sim, essa é a questão mais importante, meu senhor. Na coxia começaram a se entreolhar e encolher os ombros. Bengalski ficou vermelho e Hinsky estava pálido. Mas daí, como que adivinhando a angústia nascente, o mago disse.
Entretanto, falamos demais, meu caro Fagot, e o público começa a se entediar. Para começar, mostre-me alguma coisa simples. A sala já se agitou, aliviada. Fagot e o gato se dispersaram em direções distintas da ribalta. Fagot estalou os dedos e gritou, fanfarrão. 3, 4. Apanhou no ar um maço de cartas, embaralhou e mandou para o gato, formando uma fita. O gato apanhou a fita e mandou-a de volta. A cobra de cetim fungou. Fagot abriu a boca, como um pintinho, e engoliu carta por carta. Depois disso, o gato fez uma reverência, arrastando a pata traseira direita, suscitando aplauso excepcional. Que classe, que classe! Gritavam admirados da coxia. E Fagot apontou o dedo para a plateia e anunciou. Esse baralho, respeitáveis cidadãos, agora se encontra na 7ª fileira com o cidadão Partchevsky, precisamente entre uma nota de 3 rublos e uma intimação para o julgamento de uma carta de pagamento de pensão alimentícia à cidadã Zelkova. Um rebuliço teve início na plateia. Começaram a se levantar e, por fim, um cidadão cujo nome era exatamente Partchevsky, todo escarlate de pasmo, tirou o maço do bolsinho e se pôs a exibi-lo no ar, sem saber o que fazer. Que fique para o senhor de lembrança, bradou Fagot. Não foi à toa que ontem à noite no jantar o senhor disse que, se não fosse o poker, sua vida em Moscou seria absolutamente insuportável. Um truque velho, ouviu-se na galeria. Esse aí da plateia é da mesma companhia. O senhor acha? Berrou Fagot, apertando os olhos para a galeria. Nesse caso, o senhor também faz parte da nossa quadrilha, já que o baralho está no seu bolso. Houve movimentação na galeria e se ouviu uma voz alegre. É verdade, está com ele. Aqui, espere. Mas são notas de 10 rublos. Quem estava sentado na plateia virou a cabeça. Na galeria, um cidadão confuso descobriu em seu bolso um pacote, similar aos de banco, com uma inscrição na frente. 1.000 rublos. Os vizinhos caíram em cima dele, que em seu espanto escafunchara o envelope com a unha, tentando averiguar se as notas de 10 eram de verdade ou de faz de conta. Meu Deus, são de verdade! Notas de 10! Gritaram alegremente da galeria. Venha jogar esse baralho comigo, propôs alegre um gordo no meio da plateia. Avec plaisir, com prazer, né, em francês. Retrucou Fagot. Mas por que só com o senhor? Todos devem participar com ardor. E comandou. Peço que olhem para cima. Em sua mão apareceu uma pistola e ele gritou. 2. A pistola se ergueu e ele gritou. 3. Um clarão, um estampido e imediatamente debaixo da cúpula, mergulhando em meio aos trapécios, cédulas brancas começaram a cair na sala. Elas rodopiaram, espalharam-se pelos lados, enfiaram-se na galeria e arrojaram-se no fosso da orquestra e no palco. E em alguns segundos, a chuva de dinheiro, cada vez mais densa, chegou às poltronas e os telespectadores começaram a apanhar as cédulas. Ergueram-se centenas de mãos, os espectadores examinavam as cédulas contra a iluminação no palco e viam as mais autênticas e verídicas marcas d'água. O cheiro também não deixava nenhuma dúvida. Tinham aquele aroma de encanto incomparável, de dinheiro recém-impresso. Primeiro a alegria e depois o espanto se apossou do teatro. Por toda parte soavam as palavras notas de 10, notas de 10, e ouviam-se gritos de ah, e risos alegres. Houve quem rastejasse no corredor embaixo das poltronas. Ficaram em pé nos assentos. Muitos ficaram em pé nos assentos, agarrando as cédulas buliçosas e caprichosas. Nos rostos dos policiais, a perplexidade foi aparecendo aos poucos e dos artistas começaram a sair da cocheia sem cerimônia. No mezanino ouviu-se uma voz. O que tá pegando? Essa é minha. Voou para mim. E a outra. Não me empurre, que eu te empurro também. E de repente soou um tapa. Imediatamente apareceu o cacetete de um policial e alguém foi levado do mezanino. A agitação geral crescia. E não se sabe no que tudo aquilo ia dar se Fagot não tivesse interrompido a chuva de dinheiro soprando de repente no ar. 2 jovens, trocando um olhar alegre e significativo, saíram do lugar e se encaminharam direto para o bar. Um zum-zum pairava no teatro e os olhos de todos os espectadores brilhavam de excitação. Não se sabe no que tudo aquilo
teria dado se Bengalski não tivesse encontrado forças para se mexer. Tentando se dominar melhor, esfregou as mãos como de hábito e, com a sua voz mais forte, falou assim: Bem, cidadãos, agora vemos um caso da assim chamada hipnose em massa, um puro experimento científico que não poderia demonstrar melhor que não existem milagres em mágica. Pedimos agora ao maestro Voland que nos revele esse experimento. Agora, cidadãos, os senhores vão ver como essas cédulas pretensamente dinheiro vão desaparecer tão repentinamente quanto apareceram. Daí ele aplaudiu, só que em completa solidão, e em seu rosto cintilava um sorriso confiante, porém, em seus olhos, tal confiança não se via. Mas antes, o que eles exprimiam era uma súplica. A fala de Bengalski não agradou ao público. Fez-se absoluto silêncio, que foi quebrado pelo fagote de xadrez. Trata-se novamente de um caso da assim chamada mentira, afirmou com voz forte e caprina de tenor. As cédulas, cidadão, são de verdade. Bravo! Rugiu nas alturas uma voz entrecortada de baixo. Aliás, esse aqui, daí Fagote apontou para Bengalski, já me cansou. Fica se metendo o tempo todo quando não é chamado. Estraga a sessão com observações mentirosas. O que vamos fazer com ele? Cortar-lhe a cabeça? Disse alguém severo na galeria. O que está dizendo, hein? Fagote retrucou imediatamente a essa vil proposta. Cortar a cabeça? É uma ideia. Berremuf, gritou para o gato. Faça-o. Ein, zwei, drei. E aconteceu uma coisa inaudita. O pelo do gato preto se eriçou e ele soltou um miado dilacerante. Depois se enrodilhou e, como uma pantera, saltou direto no peito de Bengalski, de onde pulou para a cabeça. Rosnando, o gato agarrou a rala cabeleira do animador com as patas gordas e, com um uivo selvagem, em 2 golpes, arrancou a cabeça de seu pescoço roliço. As 2.500 pessoas do teatro gritaram como se fossem uma. O sangue esguichava em torrentes das artérias cortadas do pescoço, inundando o peitilho e o fraque. O corpo sem cabeça, de modo algo absurdo, juntou as pernas e se sentou no chão. Na sala ouviram-se gritos femininos histéricos. O gato entregou a cabeça a Fagote, que a ergueu pelos cabelos, exibindo-a ao público, enquanto a cabeça gritava desesperada para todos o teatro. Um médico! Você vai continuar falando bobagens? Fagote perguntou a cabeça chorosa, em tom de ameaça. Não vou mais, disse a cabeça com voz rouca. Pelo amor de Deus, não o atormente, soou de vez uma voz feminina, cobrindo alarido, e o mago virou a cabeça na direção desta voz. E então, cidadãos, vamos perdoá-los ou o quê? Perguntou Fagote, dirigindo-se à sala. Perdoe, perdoe, ouviram-se inicialmente vozes isoladas e preponderantemente femininas, as quais as masculinas depois se uniram em coro. Qual a sua ordem, Messire? Fagote perguntou ao mascarado. Bem, ora, esse retrucou pensativo. São pessoas como as outras. Gostam de dinheiro, mas isso sempre houve. A humanidade gosta de dinheiro, não importa do que ele é feito, de couro, de papel, de bronze ou de ouro. Bem, são levianos. Bem, e daí? Às vezes, a misericórdia toca-lhes o coração. São gente comum. No geral, lembram os de antes. Só que a questão habitacional os estragou, e ordenou em voz alta. Coloque-lhe a cabeça. O gato, mirando com muito esmero, enterrou a cabeça no pescoço, e ela parou no lugar com tamanha precisão, como que se jamais tivesse saído dali. E o principal é que não ficou nem cicatriz no pescoço. Com as patas, o gato sacudiu o fraque e o plastrão de Bengalski, fazendo os traços de sangue desaparecerem. Fagote colocou Bengalski, que estava sentado sobre as próprias pernas, enfiou umas notas de 10 no bolso do fraque e o fez sair do palco com as palavras. Fora daqui, sem o senhor fica mais animado. Lançando em volta em um olhar insano e cambaleando, o animador só chegou até o posto de bombeiros, onde passou mal. Gritava, lamuriando-se. A minha cabeça! Cabia a cabeça! Entre os que acorreram a ele estava Rinsky. O apresentador chorava, agarrava algo no ar com as mãos e murmurava. Devolvam minha cabeça! Devolvam minha cabeça! Levem meu apartamento, levem os meus quadros. Só me devolvam a cabeça. O contínuo saiu correndo atrás de um médico. Tentaram alojar Bengalski no sofá do camarim, mas ele começou a se debater, tornando-se violento. Tiveram que chamar a ambulância. E quando levaram embora o infeliz animador, Rinsky voltou correndo para o palco e viu que nele
ocorriam novos prodígios. Sim, a propósito, nessa hora, um pouco antes, o mago sumiu da cena com a sua poltrona desbotada, e aliás é necessário dizer que isso passou completamente despercebido pelo público, enlevado pelas coisas extraordinárias que Fagote realizava no palco. E Fagote, depois de se livrar do vitimado animador, fez o seguinte anúncio ao público: agora que despachamos aquele chato, vamos abrir uma loja para damas. E o chão do palco se cobriu de tapetes persas. Surgiram espelhos enormes, iluminados dos lados por tubos esverdeados, e entre os espelhos, vitrines, nas quais os espectadores, em alegre surpresa, viram vestidos femininos parisienses em diversos modelos e cores. Isso em algumas vitrines, em outras apareceram centenas de chapéus femininos, com plumas, sem plumas, com fivelas, sem fivelas, centenas de sapatos, pretos, brancos, amarelos, de couro, de cetim, de camurça, de tiras com pedrinhas. Entre os sapatos surgiram estojos de perfume, montes de bolsas de couro de antílope, de camurça, de seda, e entre elas pilhas inteiras desses estojos oblongos cinzelados de ouro, nos quais se coloca batom. Veio uma moça ruiva, sabe o diabo de onde, com um vestido negro de noite, uma moça bem bonita, se não fosse o estrago de uma cicatriz extravagante no pescoço, que sorria junto às vitrines com um sorriso de proprietária. Fagote, com um sorriso doce, anunciou que a firma procederia à troca dos vestidos e sapatos velhos das damas por modelitos e calçados parisienses, totalmente de graça. Anunciou que o mesmo valia para as bolsas e o resto. O gato se pôs a arrastar a pata traseira e, ao mesmo tempo em que, com a dianteira, fazia os gestos próprios de um porteiro ao abrir a porta. Com voz que, apesar de rouca, era doce, a moça se pôs a cantar, velarizando algo pouco inteligível, porém a julgar pelos rostos das mulheres na plateia, extremamente sedutor. Guerlain, Chanel número 5, Mitsouko, Narcisse Noir, vestidos de noite, vestidos de coquetel. Fagote se contorcia, o gato fazia reverências, a moça abria o vidro das vitrines. Por favor, vociferava Fagote, sem constrangimento ou cerimônia. O público se agitava, mas ninguém se decidia a subir a cena. Por fim, porém, uma morena saiu da 10ª fileira da plateia, e sorrindo como se não ligasse para nada, e para ela desse tudo na mesma, veio e ascendeu ao palco por um alçapão lateral. Bravo! Gritou Fagote. Saúdo a primeira visitante. Behemoth, uma poltrona. Começamos pelo calçado, madame? A morena se sentou na poltrona, e Fagote imediatamente derramou no tapete à sua frente uma pilha inteira de sapatos. A morena tirou o sapato direito, provou um lilás, pisou no tapete e examinou o salto. Mas eles não vão apertar? Perguntou pensativa. Diante disso, Fagote exclamou ofendido. Como assim? Como assim? E o gato também fez um gesto ofendido. Levarei esse par, monsieur, disse a morena com dignidade, calçando o segundo sapato. Os sapatos velhos da morena foram largados atrás da cortina, para onde ela seguiu, acompanhada da ruiva e de Fagote, que levava nos ombros alguns modelos de vestido. O gato se alvoroçava para ajudar e, com o intuito de ficar mais importante, pendurou uma fita métrica no pescoço. Um minuto depois, a morena saía de trás de uma cortina com um vestido que fez um suspiro percorrer toda a plateia. A destemida mulher, que ficara espantosamente mais bonita, deteve-se junto ao espelho, moveu os ombros nus, tocou os cabelos da nuca e se contorceu, tentando ver as próprias costas. A firma lhe pede que leve isso como lembrança, disse Fagote, dando à morena um estojo aberto com um frasco. Merci, respondeu, com soberba, a morena chegando à plateia pelo alçapão. Enquanto ela caminhava, os espectadores pulavam e tocavam no estojo. Daí ninguém mais se conteve, e mulheres irromperam no palco de todos os lados. Em meio à excitação geral da fala, riso e suspiro, ouviu-se uma voz masculina. Eu não permito! E uma feminina. Déspota e pequeno burguês, não me quebre o braço. Mulheres desapareciam atrás da cortina, deixando por lá os vestidos e saindo com novos. Nas banquetas de pés dourados sentou-se toda uma fileira de mulheres, que pisavam com energia o tapete com os pés de calçados novos. Fagote ficava de joelhos, manejando uma calçateira metálica. O gato, desfalecendo sobre pilhas de bolsas e sapatos, ia e vinha das vitrines das banquetas.
arrastando-se. A moça de pescoço desfigurado ora aparecia, ora desaparecia, e chegou ao ponto de ficar tartamudeando apenas em francês. E o espantoso era que todas as mulheres entendiam suas meias palavras, inclusive aquelas que não sabiam uma palavra de francês. Um homem que se intrometera no palco suscitou o pasmo geral. Declarou que sua mulher estava com gripe e que por isso pedia que lhe enviassem alguma coisa por seu intermédio. Para comprovar que realmente era casado, estava disposto a apresentar o passaporte. A declaração do solícito marido foi recebida com gargalhadas. Fagot berrou que acreditava nele como em si mesmo, ainda que sem passaporte, entregando ao cidadão 2 pares de meias de seda e com um gato, que, por conta própria, acrescentando um estojinho com batom. As mulheres retardatárias precipitavam-se para o palco, de onde afluíam felizardas com vestidos de baile, pijamas com dragonas, sóbrios trajes de passeio, chapeuzinhos caídos sobre uma sobrancelha. Daí, Fagot anunciou que, devido ao adiantamento da hora, a loja se fecharia precisamente dentro de 1 minuto, e uma balbúrdia incrível se fez no palco. As mulheres agarravam os sapatos às pressas, sem experimentar. Uma prorrompeu na cortina como uma tempestade, largou a roupa lá e pegou a primeira coisa que apareceu, um roupão de seda com ramalhetes enormes, e além disso conseguiu apanhar 2 estojos de perfume. E precisamente 1 minuto depois, ribombou um tiro de pistola. Os espelhos sumiram, as vitrines de banquetes desapareceram, o tapete se esvaiu no ar, assim como a cortina. A última coisa a desaparecer foi o altíssimo monte de vestidos e calçados velhos, e o palco voltou a ficar austero, vazio e nu. E eis que um novo personagem se envolveu no caso. Uma voz de barítono, agradável, sonora e bastante insistente, soou no camarote número 2. De qualquer maneira, é desejável, cidadão artista, que o senhor revele, sem demora, diante dos espectadores, a técnica de seus truques, especialmente o truque com as cédulas de dinheiro. Também é desejável o retorno do animador à cena. Seu destino deixa os espectadores inquietos. A voz de barítono não era de outro senão do convidado de honra na noite, Arkady Apollonovitch Sempleyarov, presidente da Comissão Acústica do Teatro de Moscou. Arkady Apollonovitch estava no camarote com 2 damas, uma de meia idade, com trajes caros e de moda, e outra jovem e bela, vestida de forma mais simples. A primeira, como logo se esclareceu, quando a ata foi lacrada, era a esposa de Arkady Apollonovitch, e a segunda, uma parente distante, atriz, iniciante e promissora, que chegara de Saratov e residia no apartamento de Arkady Apollonovitch e da esposa. Pardon, retrucou Fagot. Peço desculpas, mas aqui não há nada a revelar. Está tudo claro. Perdão, mas não. A revelação é absolutamente indispensável. Sem ela, seus números brilhantes vão deixar uma impressão penosa. A massa de espectadores exige uma explicação. A massa de espectadores, o insolente bufão interrompeu Sempleyarov. Parece não ter declarado nada. Porém, em atenção ao seu prezado desejo, Arkady Apollonovitch, pois seja, procederei à revelação. Contudo, para tanto, o senhor permitiria ainda um númerozinho minúsculo? Como não? Respondeu Arkady Apollonovitch, com ar protetor. Mas com a revelação, sem falta. Sim, senhor, sim, senhor. Pois bem, permita-se perguntar onde o senhor esteve ontem à noite, Arkady Apollonovitch. Com essa pergunta despropositada e até mesmo talvez grosseira, o rosto de Arkady Apollonovitch se alterou e se alterou bastante. Ontem à noite, Arkady Apollonovitch teve uma reunião da comissão acústica, afirmou a esposa de Arkady Apollonovitch com muita arrogância. Mas eu não entendo que relação isso tem com a mágica. Oui, madame, corroborou Fagot. É natural que não entenda. A respeito da reunião, a senhora está completamente enganada. Depois de sair para a referida reunião, que, para falar a verdade, não estava nem agendada para ontem, Arkady Apollonovitch dispensou seu chofer no prédio da comissão acústica, no Lago Puro. O teatro inteiro ficou em silêncio. E foi de ônibus à rua Eloktvaya para visitar a atriz Militsa Andreevna Pokovatko no teatro distrital itinerante, com a qual passou cerca de 4 horas. Oh! Alguém exclamou dolorosamente em meio ao silêncio absoluto.
A jovem parente de Arkady Apollonovitch subitamente desatou em um riso baixo e terrível. Entendi tudo! Exclamou. Fazia tempo que eu estava desconfiada. Agora ficou claro porque essa nulidade conseguiu o papel de Luísa. E brandindo subitamente a pequena sombrinha lilás bateu na cabeça de Arkady Apollonovitch. Eis, respeitáveis cidadãos, um dos casos da revelação que Arkady Apollonovitch solicitava com tamanha impertinência. Sua patife, como se atreve a tocar em Arkady Apollonovitch? A mulher de Arkady Apollonovitch perguntou ameaçadora, erguendo-se no camarim em toda sua gigantesca estatura. Em um segundo acesso, breve de riso satânico, se apoderou da jovem parente. Como me atrevo? Respondeu rindo. E se me atrevo? E, por uma segunda vez, ouviu-se o estalido seco da sombrinha ricocheteando na cabeça de Arkady Apollonovitch. Polícia, prendam-na! Gritou a esposa de Sempleyarov, com uma voz tão terrível que fez muitos corações gelarem. Daí o gato saltou à ribalta e de repente urrou para todo o teatro, com voz humana. A sessão acabou. Maestro, rasgue uma marcha. E o regente, perplexo, sem se dar conta do que fazia, agitou a batuta e a orquestra não tocou, nem executou, nem atacou, mas exatamente, seguindo a asquerosa expressão do gato, rasgou uma marcha improvável, de um atrevimento sem precedentes. E por um momento, pareceu ouvir-se aquela marcha que tocava outrora, nos cafés cantantes, sob as estrelas do sul, de letra pouco inteligível e indistinta, porém ousada. Sua excelência gostava de galinha, mostrando a potência às moças bonitinhas. E pode ser que a letra não fosse essa, mas outra para a mesma música, e extremamente indecorosa. Mas não é isso que importa. O que importa é que no Variedades, depois disso tudo, começou algo como uma torre de Babel. A polícia correu ao camarote de Sempleyarov, curiosos deslizaram pelas barreiras, ouviram-se explosões infernais de gargalhadas, gritos ensandecidos, abafados pelo som dourado dos pratos de orquestra. E viu-se que repentinamente o palco fora esvaziado e que o enganador Fagot, bem como o asqueroso gato Behemoth, tinham se esvaído do ar, desaparecido, como antes desaparecera o mago com a poltrona de revestimento desbotado. E aqui a gente conclui, então, o capítulo 12. Gente, que capítulo intenso, né? A gente viu aqui, então, que aconteceu a tal apresentação do mago, né? Do Volan. Só que, na verdade, quem fez tudo foi o cara lá, né? O Fagot, que é o ajudante, e o gato, né? Quem teve o papel ali. O Volan não só esteve ali por um momento, né? E aí se deu tudo isso. Então, a princípio, a gente tem a chuva de dinheiro, a gente tem o truque com as cartas, a gente tem aquela coisa da cabeça. Meu Deus do céu, coisa doida. E depois volta pro lugar, mas ele sente que a cabeça dele não tá mais ali. Né, o Bengalski, né? E agora, no final, a gente tem essa história da loja de roupa, né? De vestido, de sapato. E esse cara que se mete ali no finalzinho. Enfim. Bom, história dando sequência aqui. Amanhã eu volto com mais 2 capítulos, então. Capítulo 13 e capítulo 14. Eu espero que você esteja gostando. E, gente, sério, comenta aqui pra eu saber. O que você tá achando dessa história? Hein? Eu tô achando o máximo. E, assim, me surpreendendo cada dia mais. E muito ansiosa pra segunda parte, que é onde aparece os personagens que dão nome pro livro, né? É na segunda parte que eles aparecem, pelo que eu pude perceber aí nas minhas pesquisas. Tá? E não esquece que ao final aqui a gente vai ter o final, né, da história, da leitura. E eu vou trazer um vídeo sobre a vida e obra desse autor, que é muito interessante, gente. Sério. Não perde, tá bom? Um beijo e até amanhã então, gente. Conto com você. Continue me acompanhando, tá? Tchau, até amanhã.